era quase inexistente. Contudo, se ampliarmos o olhar para o conjunto da cidade e suas dinâmicas sociais mais amplas, o que encontraremos é um quadro preocupante de êxodo constante de talentos, esperanças e oportunidades para as pessoas não brancas da cidade. Jovens, negros, indígenas, ciganos também, porque temos ciganos na cidade, visibilizados também em nossa universidade. Muitas vezes são os primeiros de suas famílias a acessar o ensino superior, enfrentam barreiras estruturais que vão muito além do esforço individual, lidam cotidianamente com dificuldades econômicas, ausência de rede de apoio, pressão familiar, racismo institucional e, no caso específico de Porto Seguro, de um fator que revela a persistência de desigualdades locais. A completa ausência, secretário, de sensibilidade do poder público ao não viabilizar há 12 anos transporte regular até o campus da Universidade Federal do Sul da Bahia. 12 anos a universidade está completando agora. Não se trata de omissão menor, trata-se na prática de uma barreira material que atravessa a vida estudantil e aprofunda as desigualdades de acesso e permanência e conclusão do curso. Como bem dizia Milton Santos, ou estamos diante de uma política deliberada de exclusão e manutenção das subcidadanias ou de uma não compreensão gravíssima. Eu vou pelo segundo, eu prefiro acreditar no segundo ponto. E aí eu vou voltar lá no segundo ponto, ou de uma não compreensão gravíssima da importância estratégica de uma universidade federal uma universidade federal para o desenvolvimento regional. Uma universidade pública não é apenas um lugar de formação acadêmica, é um motor de produção de conhecimento, de inovação social, de aumento da produtividade local, de estímulo ao crescimento da renda per capita, de fortalecimento do tecido social e institucional. Negar ou minimizar seu papel equivalente é restringir o potencial transformador da universidade e, mais profundamente, é reafirmar a lógica colonial que naturaliza que as populações negras e indígenas sigam sendo vistas apenas como mão de obra barata e não como produtoras de ciência, de saber, de política e de futuro. Porto Seguro, nesse sentido, é uma síntese exemplar do Brasil, enquanto projeta para fora a imagem de um polo turístico vibrante e paradisíaco, internamente mantém uma estrutura profundamente desigual, onde o negro e o indígena aparecem como força de trabalho, como cultura apropriada em eventos festivos, mas raramente como sujeito pleno de direitos e decisões. Segundo o Data Sebrae de 2024, a remuneração média cacique, de um trabalhador no município de Porto Seguro é de apenas R$ 2.400. Uma média que esconde desigualdades profundas, e que para a juventude negra e indígena muitas vezes nem chega a ser alcançada esse valor. São empregos sazonais no turismo, subempregos, trabalho sem carteira assinada, vendas informais na praia. Sabemos o que é isso, Essa análise nos leva a uma constatação incômoda, mas verdadeira. Os avanços que hoje celebramos, por mais reais e importantes que sejam, ainda não foram capazes de alterar estruturalmente as condições de vida do que eu chamo de maioria minorizada. Como alertava Clóvis Moura, centenário nesse 2025, trata-se muitas vezes de uma integração marginal. Admite-se a presença, mas não poder. Admite-se os corpos, mas não a voz. Admite-se a cultura, mas não a autonomia. Estamos aqui hoje porque nossas vidas importam. Porque eu, como costumo dizer no projeto Educar para Reparar,
Lutar por igualdade racial não é apenas lutar contra preconceitos individuais, é lutar por justiça orçamentária, por memória pública, por políticas estruturantes que mudem os destinos sociais de quem nasce preto, indígena, periférico, empobrecido. Não estamos falando apenas de moralidade, mas de estrutura. Não estamos falando de boas intenções, de amor, mas de desmontar as engrenagens do racismo estrutural e do colonialismo interno que organizam nossas cidades, nossos mercados de trabalho, nosso sistema de educação e saúde. Porto Seguro reflete isso. Permitam-me agora trazer algumas palavras para orientar os debates em cada um dos eixos dessa conferência, oferecendo provocações mais objetivas, exemplos e caminhos para que as discussões sejam fecundas, enraizadas na realidade e apontem para o futuro que queremos construir. Como já foi dito aqui, a gente está trabalhando com 4 eixos: democracia e participação. O que a gente pode refletir sobre democracia e participação? Qual a provocação que o Ministério da Igualdade Racial nos traz quando fala sobre democracia e participação? Democracia não é apenas comparecer às urnas a cada 4 anos. Democracia verdadeira é garantir vez, voto e poder redistribuído, sobretudo para aqueles historicamente afastados dos processos decisórios e subalternizados das estruturas de poder. Como nos alerta Sueli Carneiro, não podemos nos enganar com o mito da democracia racial, enquanto pretos, pardos, indígenas seguem sendo os mais assassinados, mais encarcerados, mais excluídos dos espaços de decisão e de formulação de políticas públicas. Aqui em Porto Seguro, o desafio democrático assume contornos muito específicos. É urgente que o município, por exemplo, reconheça e implemente efetivamente a rede de combate ao racismo, garantindo recursos, articulação interseccional e apoio técnico para que as denúncias sejam acolhidas e transformadas em respostas institucionais. Da mesma forma, é indispensável que haja a nomeação do superintendente de igualdade racial, conforme já foi dito aqui, figura essencial para coordenar, articular e promover políticas antirracistas no âmbito municipal. Sem essas estruturas mínimas, continuamos operando com uma democracia formal, mas incapaz de garantir densidade participativa e substantiva. Como aponta Boaventura Souza Santos, precisamos caminhar para uma democracia de alta densidade, aquela que não se contenta em garantir direitos formais, mas que busca traduzir esses direitos em práticas cotidianas, reconhecendo saberes diversos, ampliando as formas de participação e garantindo condições reais para que todos possam exercer cidadania plena. Em Porto Seguro, construir essa democracia de alta densidade significa tirar do papel os instrumentos de enfrentamento ao racismo, aí assegurar a participação de quilombolas, povos indígenas, povos de terreiro, juventude, mulheres negras nos conselhos e fóruns municipais, criar canais efetivos para que as demandas da população negra não sejam apenas ouvidas, mas transformadas em ação pública. Democracia real é aquela em que ninguém é tratado como resto, ninguém é tratado como excedente, ninguém é tratado como inimigo, porque não somos inimigos. É aquela que produz pertença, reconhecimento e compromisso coletivo com a justiça social. Que esta conferência seja esse espaço para afirmarmos que não queremos apenas participar, queremos decidir, queremos construir, queremos transformar. E aí eu entro no eixo 2, justiça racial. Não é favor, não é concessão, é a devolução de direitos que foram historicamente usurpados. Segundo o IPEA, em 2023, a taxa de homicídio de jovens negros no Brasil
segue quase 3 vezes maior do que a de jovens brancos no mercado de trabalho. Os negros seguem ganhando menos, ocupando menos posições de poder e vivendo em condições mais precárias. Aqui o desafio é enfrentar o racismo institucional enraizado nas gestões públicas e na vida cotidiana. É garantir a aplicação das leis 10.639 e a 11.645 nas escolas. É cobrar cotas raciais nos concursos e contratos públicos. É garantir que os orçamentos municipais incluam programas específicos para a população negra e indígena, porque a gente precisa ter esse acesso ao financiamento das ações, precisa ter o transporte para trazer as pessoas para participarem da conferência. Precisa pensar, então, em reparação, já entrando no eixo 3. Reparação não é um olhar nostálgico para o passado, mas um compromisso radical com o futuro. Como nos lembra Clóvis Moura, a abolição não eliminou as estruturas de dominação racial, ela apenas inaugurou novas formas de exploração. Reparação significa reconhecer a dívida histórica e enfrentá-la com ações concretas, regularização fundiária de territórios indígenas e quilombolas, proteção aos povos de terreiro, política de fortalecimento da cultura afro-indígena, programas específicos para a juventude negra e indígena, financiamento público para projetos comunitários. Em Porto Seguro precisamos perguntar onde estão as iniciativas de preservação e celebração das memórias negras e indígenas. Quantos espaços públicos visibilizam essa história para além do momento turístico? Reparação é redistribuição de recursos, mas também de memória, de narrativa e de dignidade. E aí, para fechar o ponto 4, política é um ponto da Bahia, né? Política de promoção da igualdade racial, balanços e desafios. Esse ponto 4 é uma provocação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPRONE, uma avaliação dos seus 18 anos. Eles pedem que a gente mande contribuições, mande observações para fortalecimento dessa secretaria e de suas políticas. Então, a CEPRONE Bahia completa 18 anos, representa um marco no enfrentamento institucional do racismo no Brasil. No entanto, como mostram os próprios relatórios da Secretaria, ainda enfrentamos subfinanciamento, descontinuidade, falta de articulação entre municípios e a resistência política local. E a resistência política local. Este eixo nos convida a avaliar o que funcionou até aqui, o que precisa ser fortalecido, como podemos fazer com que a promoção da igualdade racial seja entendida como uma política transversal, integrada à saúde, educação, cultura e segurança e trabalho. Não basta que as políticas públicas, entre aspas, cheguem aos territórios. Elas precisam ser construídas junto com os territórios, reconhecendo os saberes locais, respeitando a diversidade e garantindo que cada quilombo, cada aldeia, cada comunidade tenha voz no planejamento e na execução. Esses 4 eixos, então, são ao mesmo tempo um diagnóstico e um horizonte que sirvam como bússolas para que esta conferência produza não apenas documentos, mas caminhos concretos de transformação. Que o futuro que desenhamos aqui seja um futuro com justiça, com memória, com dignidade para todos e todas. Eu iria entrar, a partir de agora, no observatório do ODS 18, mas a professora Maria do Carmo vai ampliar, então, esse debate, falando do observatório e como a gente pode fazer o acompanhamento dessas políticas. Eu agradeço a paciência de vocês. Mais uma vez, agradeço o convite para estar aqui. A minha ideia é fazer a provocação para que tenhamos sempre uma reflexão crítica e jamais acomodada, como é de interesse do sistema. Muito obrigado. É isso, Victor. Nós agradecemos por suas palavras.